Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria e imensa satisfação estarmos aqui produzindo mais um vídeo para o nosso canal Papo Gospel. Irmãos, vamos falar hoje a respeito de 3 versículos da nossa Bíblia, da Bíblia Sagrada, que estão introduzidos, inseridos na lição do primeiro trimestre de 2025. No caso seria o segundo título, que diz o seguinte: Somos Cristãos. Essa é a segunda lição do primeiro trimestre de 2025. E os versículos nos quais estamos falando são 3 apenas. São os versículos de número 3, 4 e o 9, que diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, certo? O versículo 3, 4 e 9 diz assim: dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Versículo 4, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, ao versículo 9, mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Irmãos, vemos aqui uma questão que era polêmica na época, que era a questão da incircuncisão, que existiam os judaizantes que eram a favor da circuncisão e os gentios. Naquela época estava começando a se desenvolver o cristianismo, certo? Então, o que acontece? Os judaizantes, na época, eles começaram a crer em Cristo, mas eles alegavam que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, deveriam ser circuncisados, tá certo? O que é circuncisão? É a retirada daquele prepúcio, tá certo? Que fica ali no órgão genital masculino. Então, o que acontece? Os judeus da época, eram a favor de que houvesse a circuncisão nos gentios. Já os cristãos lutavam contra. Então, o que aconteceu? Paulo, Pedro, tiveram vários debates e até houve o concílio de Jerusalém para que se fosse, chegasse a um ponto comum a respeito desse assunto. E aqui Pedro ali, ele começa a debater, com os judeus, porque ele entrou numa casa de um homem, como diz aqui o versículo, e o versículo 3 dizendo, entraste na casa do homem incircunciso. No caso, Pedro entrou na casa do homem circunciso. Pedro se alimentou no que eles diziam que era um alimento que era impuro, mas Pedro ali, ele indagou aqueles homens, dizendo, eu tive uma visão e Jesus me mostrou, no versículo 9, o próprio Espírito Santo de Deus fala com Pedro, que diz assim, mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Vamos ler o versículo 8? Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Então Pedro, na mente dele, acreditava que aquilo ali era algo imundo, mas que ele ia se alimentar. Mas Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, ele mostrou a Pedro que Pedro, olha, vê só, algo que eu purifiquei, você não pode dizer que é imundo, porque existia muito aquela questão. Vamos dar um exemplo prático para que vocês possam entender melhor. Por exemplo, se tivesse um judeu e visse ali uma pessoa cristã se alimentando de carne de porco, ele ia dizer, aquela carne é impura, aquela pessoa está em pecado e vai para o inferno. Mas nós sabemos que não é assim, tá certo? Isso aí não é se alimentar vamos dizer, de uma carne de porco, ou se alimentar de uma carne que os judaizantes podem considerar impura, não é critério para que a pessoa possa ir ou não para o céu, tá certo? O critério para que nós possamos ir para o céu é o seguinte, olha, Nicolas está doidinho aqui correndo. O critério que temos que usar para irmos para o céu é aceitarmos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Porque a partir do momento que você começa a aceitar essas questões judaizantes, a questão da circuncisão, a questão de usar o quipá, usar isso, guardar o sábado, fazer isso e aquilo, então nós vamos jogar por terra todo aquele sacrifício que foi Jesus, porque Jesus diz que
naquele momento cessaria a lei e viria a graça. Então foi até Jesus a questão da lei. Mas então questão que é a moral, não. Veja só, existem preceitos da lei, questões morais, que temos que seguir como cristãos, tá certo? Remidos e lavados no nome de Jesus, entenderam? Então, entendam que, como eu estou falando aqui, existem preceitos da lei que cessaram, certo? Naquele sacrifício de Jesus, entendeu? Então, para que nós possamos ser salvos, nós temos que aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, amém? Nicolas está aqui, está agitado, viu? Então, eu agradeço, irmãos, a atenção de vocês e até o próximo vídeo.